Cumprimentar também aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu já disse aqui na igreja local que nós somos gratos a Deus pelo ano de 2022. Nós temos aqui muitas bênçãos para a gente contar no decorrer do ano de 2022, mas talvez a maior delas seja o fato de que nós estamos perseverando em aprender as Escrituras, lembrando um pouquinho da igreja primitiva, lá em Atos 2:42, que diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Foi um prazer ter você junto conosco nesse tempo todo. Eu encorajo você a continuar conosco em 2023, porque eu tenho certeza que muitas coisas boas Deus tem preparado para nós. Vamos dar continuidade na nossa série de estudos expositivos na carta de Tiago. Eu queria que você já abrisse as Escrituras em Tiago, capítulo 5. E o título do estudo de hoje será Oração e Louvor em meio ao sofrimento. Repito, oração e louvor em meio ao sofrimento. Mas antes da gente ler o texto, eu gostaria apenas de fazer uma recapitulação, tá bom? Queridos irmãos, nós chegamos na reta final dessa carta. Essa carta é muito preciosa e, como eu disse lá no início dessa série de estudos, ela é uma carta de cunho muito prático. Tiago é um pastor, é um apóstolo que está muito preocupado com questões práticas do dia a dia. E nós aprendemos aqui lições preciosas. E um tema que envolve toda essa carta, sem dúvida alguma, é o tema do sofrimento. Aqueles irmãos estavam sofrendo muito, havia muita perseguição já diante da fé cristã. Haviam também sofrimentos, como nós aprendemos agora no capítulo número 5, em que muitos pobres estavam sendo injustiçados, levados à justiça pelos seus patrões ricos. Alguns estavam tendo o seu salário defraudado, outros estavam até sendo presos e até mesmo mortos. Então havia sofrimento de tudo quanto é tipo. E Tiago está escrevendo para esse grupo de irmãos, pessoas que estão sofrendo. E ele nos deu muitos ensinamentos. E nessa reta final dessa carta, ele continua dando uma série de admoestações, exortações, instruções muito específicas, tendo em vista esse contexto do sofrimento. Obviamente que numa carta, quando se chega ao final, ele vai tratar de muitos temas distintos, diferentes, mas sempre tendo em vista o contexto final, o contexto geral da carta. E o contexto geral dessa carta, sem dúvida alguma, é o sofrimento. Então, ele tem instruções práticas para nós nesse finalzinho dessa carta, de diferentes modos, mas sempre tendo em mente que o sofrimento é o principal tema que Tiago está tratando. E como eu ensinei também ao longo dos estudos, Tiago ele concede a nós alguns testes para ver se a nossa fé é verdadeira, se de fato a nossa fé é genuína. E um dos testes que ele aplicou em todos os capítulos, todos, sem exceção, é como nós usamos a nossa língua. Para Tiago, um crente verdadeiro, ele consegue demonstrar sua fé pelo modo como ele faz uso da sua língua. Então, para Tiago é inegociável. Um verdadeiro crente, ele honra a Deus com a sua língua, com a sua maneira de falar, como ele usa a sua língua no dia a dia. E agora, no final, aqui, ele vai mais uma vez tocar nesse tema. Porque ele vai nos mostrar duas maneiras pelas quais nós podemos usar a nossa língua de maneira excelente, de maneira que vai louvar a Deus. E ele vai nos falar acerca da oração e do cântico. O crente deve orar e cantar. As duas coisas, e as duas coisas envolvem a nossa língua. E o interessante é que Tiago, ele abriu a sua carta falando sobre oração. Você vai se lembrar de Tiago 1, verso 5. Quem não tem sabedoria, peça a Deus.
que Deus vai lhe conceder. E ele termina a sua carta falando de oração. E veja que do verso 13 ao 18, que nós vamos ler agora, Tiago ele cita a palavra oração em todos os versículos. E ele vai nos mostrar mais uma vez que Deus atende às nossas orações, e ele vai nos mostrar em quais circunstâncias nós devemos orar. E vai nos ensinar a perseverarmos em oração. Ele vai nos dar o exemplo do profeta Elias. Então eu queria que você agora então lesse comigo Tiago, capítulo 5, do verso 13 ao verso 18 apenas. No estudo anterior nós falamos de Tiago 5,12, sobre a questão do juramento, sobre a palavra do crente ser sim, sim ou não, nós já ensinamos tudo isso. Hoje nós vamos falar especificamente do verso 13, mas nós vamos ler do 13 ao 18, porque envolve todo esse contexto de oração. Diz assim, verso 13: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Perceba aí no verso de número 13, que Tiago nos encoraja a orar pelos aflitos, por aqueles que estão sofrendo. Do verso 14 ao 16, Tiago nos encoraja a orarmos pelos enfermos. E no verso 17 e 18, ele nos ensina a perseverarmos em oração. Então, essa semana e a próxima semana, nós vamos falar sobre essa preciosa disciplina chamada oração. Mas hoje é oração e louvor. E perceba, irmãos, que Tiago ele formula algumas perguntas e respostas bem curtas. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Tiago ele é objetivo, Tiago é prático. A preocupação de Tiago não é abrir um tema e explicar com detalhes. Ele quer te encorajar a ser um cristão que viva a palavra, que coloque em prática aquilo que ele e os outros apóstolos estavam ensinando. E essa passagem que nós lemos aqui, por mais prática que ela pareça ser, ela tem sido ao longo dos séculos uma passagem extremamente difícil de se interpretar, principalmente do verso 14 ao verso 16. Em cima desses versículos que nós vamos explicar semana que vem, se Deus permitir, formularam-se doutrinas, como por exemplo, a doutrina da extrema-unção dentro do catolicismo romano. Outros pregadores evangélicos utilizam desse texto, por exemplo, para dizer que todo crente tem sim o direito de ser curado. Todo crente que orar com óleo deve ser curado. Outros vão afirmar, por exemplo, que toda oração pelos enfermos é necessário que nós unjamos ele com óleo. Enfim, tem muita coisa em cima daqueles versículos ali do 14 ao 16. Mas hoje nós vamos falar do verso de número 13. Sofrer, estar alegre e estar doente faz parte da vida de todos os crentes. Todo mundo aqui sofre, todo mundo fica feliz e todo mundo fica doente. Em cada circunstância dessa, sofrimento, alegria e doença, a gente precisa reagir de um modo bíblico. Nós precisamos ter uma resposta adequada a cada situação que acontece na nossa vida.
E provavelmente Tiago está corrigindo algumas atitudes inapropriadas daqueles irmãos. Talvez alguns daqueles irmãos, em meio ao sofrimento, estavam murmurando contra Deus. Estavam sendo impacientes. Outros, no momento da alegria, estavam se esquecendo da gratidão. Estavam se esquecendo que toda boa dádiva, como ele já disse, vem do alto, vem do Pai das luzes. E no meio da dor, da doença, talvez estavam incrédulos. Então, Tiago vai dar a eles ensinamentos como que um crente deve reagir em cada situação da nossa vida. Tá certo, meus irmãos? Amém? Hoje, está alguém entre vós sofrendo? O verbo aqui, irmãos, eu preciso da atenção de todos. Por favor, não perca o seu foco. O verbo aqui sofrer, que Tiago faz uso, significa padecer em circunstâncias difíceis, passar por desventuras e problemas. E o verbo aqui que Tiago está empregando nesse texto são sofrimentos gerais, que acontece com qualquer pessoa, seja ela crente ou não. Problemas de todo tipo, problemas na família, problemas financeiros, problemas emocionais, espirituais, enfermidades, luto, qualquer tipo de dificuldade está incluso nesse verbo que Tiago aqui utilizou, o verbo sofrer. Está alguém sofrendo? Então, qualquer tipo de sofrimento se encaixa aqui dentro desse verbo. Porém, a gente sempre lê um texto bíblico à luz do seu contexto maior. Qual era o sofrimento maior desse povo, desses irmãos, desses leitores? Eram as injustiças que estavam sendo feitas contra eles, principalmente daqueles patrões que eram ricos, que estavam levando eles aos tribunais, que estavam defraudando o salário deles e que estavam até mesmo matando alguns de seus entes queridos. Então esse é o sofrimento maior. Então Tiago diz como que eles deveriam responder a qualquer tipo de sofrimento. E ele diz: está alguém entre vós sofrendo? O que eles deveriam fazer? Oração. Ore. Faça oração. Porque é através da oração que nós recebemos forças espirituais. É através da oração que nós recebemos poder de Deus para aguentar a provação, para lidar com as provações, para louvarmos a Deus em meio à nossa dificuldade. Sem oração nós não recebemos de Deus poder, sabedoria, e nós podemos cair num comportamento que não vai louvar a Deus. Como eu disse, no meio da provação, da dificuldade, se nós não recebemos do alto poder de Deus, a gente pode reclamar, a gente pode virar-se contra Deus, a gente pode virar até mesmo um adversário de Deus. Então Tiago está dizendo, você está sofrendo, e o verbo que ele usa é qualquer sofrimento, ore. E o conselho que Tiago dá aqui reflete o ensinamento geral das Escrituras. Por toda a Bíblia, você vai ver Deus encorajando o seu povo a orar. Deus fez promessas para o seu povo orar, que ele vai responder. A Bíblia nos dá exemplos de homens e mulheres que oraram. Nós temos mais de 650 orações na Bíblia. Deus nos mostrando que Ele age através da oração. Que o caminho em que um cristão deve tomar em meio ao sofrimento e tribulação é o da oração. Por exemplo, Salmos 18, por favor, verso de número 6. Nós poderíamos citar aqui muitos. Mas olha o Salmo 18, verso 6. Diz assim, nós estamos falando de sofrimento. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Veja, por 2 vezes ele cita a oração, invocar e clamar. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou ao meu clamor perante a sua face.
Então é um ensinamento geral das Escrituras. Nós precisamos orar em meio ao sofrimento. E aqueles irmãos já estavam orando. Você vai se lembrar lá em Tiago, capítulo 5, verso de número 4, que Tiago fez uma afirmação, que os clamores daqueles pobres trabalhadores já haviam penetrado os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então Tiago, sendo redundante no tema da oração, ele quer que aqueles irmãos continuem orando, perseverassem em oração. Porque, irmãos, se tem uma coisa que nós temos tendência a desistir, desanimar rapidamente, é de termos uma vida de oração. Então, Tiago não quer que a igreja deixe de orar. Pelo contrário, Tiago está encorajando, continue orando. Continue clamando. Os seus clamores estão subindo, estão penetrando nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês estão sofrendo? Faça oração, continue orando. E aqui nós podemos extrair muitos ensinamentos. Primeiro, que Tiago já vai nos ensinar de forma muito clara que o sofrimento faz parte da vida. E por mais que eles servissem ao Senhor, eles não seriam isentos, poupados do sofrimento. Pelo contrário, o fato deles servirem a Jesus Cristo poderia trazer a eles sofrimentos que ímpios não iriam sofrer. Ser crente, muitas vezes, é ter mais sofrimento do que o ímpio. Porque o ímpio não sofre por causa da sua fé. Nós sofremos por causa da nossa fé. Nós não fazemos tudo o que o ímpio faz. Nós não tomamos atalhos. Nós fazemos o que é certo, o que é justo, o que é honesto, diante dos homens e diante de Deus. E isso muitas vezes nos custa caro. Diante de uma situação em que, por exemplo, um patrão daqueles irmãos diziam, ou você nega a Cristo e continua no trabalho, ou se você continuar dizendo que é cristão, perde o trabalho. Eles poderiam estar sofrendo com a perca do trabalho, assim como nós também, futuramente, vamos sofrer esse tipo de perseguição. Não tenha dúvida disso. Está chegando esse dia. Então, Tiago vai deixar claro que o sofrimento vai continuar. Tiago não é um desses pregadores dos dias de hoje que pregam sermões que iludem o povo, do tipo, vai cessar o sofrimento, Deus vai te dar vitória, prepare-se para o ano da colheita, prepare-se para o ano da vitória, da honra. Não, Tiago está dizendo, está alguém sofrendo? Faça oração. Tiago é realista. Tiago sabe que o sofrimento faz parte da existência humana. Então ele está dizendo, no meio do seu sofrimento, ore, busque a Deus. Então o que vai nos diferenciar não é se nós sofremos ou não, porque todos sofrem, mas é como nós reagimos a esse sofrimento. Como que um crente reage em meio ao sofrimento? Como que um crente reage em meio a uma doença séria? Como que um crente reage em meio ao desemprego? Como que um crente reage em meio a um problema no casamento, a um problema na família? Como que um crente reage? É o que nos diferencia do ímpio. Nós sabemos reagir. Obviamente, se nós formos realmente cristãos maduros, cristãos que conhecem as Escrituras. Porque tem crente que reage como se fosse ímpio também. Tem crente que tem as mesmas atitudes de um ímpio em meio ao sofrimento. Ele faz as mesmas coisas. Então Tiago vai nos mostrar qual deve ser a primeira atitude nossa em meio ao sofrimento. Ore. Ore. Então um cristão maduro é aquele que no momento das dores, das dificuldades da vida, em vez de ficar amargurado, preste atenção, irmãos, tem gente desatento. Em vez de ficar chateadinho, desanimado, reclamando, murmurando, falando mal das pessoas, apontando o dedo para um e para outro, sabe o que ele faz? Ele dobra os seus joelhos e põe a sua causa diante de Deus. Antes de falar com os homens, ele fala com Deus. Antes de falar com qualquer pessoa, o primeiro que vai ouvir é o próprio Deus.
ele vai orar, ele vai buscar a Deus. E muitas vezes, irmãos, na oração, Deus remove o sofrimento. Muitas vezes Deus vem e te livra daquele sofrimento. Te tira daquela dor, te dá uma luz, te abençoa, te ilumina. Mas em outras circunstâncias, muitas vezes o que Deus faz é te dar poder e sabedoria para lidar com aqueles problemas. Ele não nos livra daquelas circunstâncias difíceis, mas Ele nos dá sabedoria, poder para suportar aquele momento difícil. Foi assim com Paulo, você vai se lembrar. Ele tinha um espinho na carne, ele orou por 3 vezes para que Deus retirasse dele aquele espinho da carne, e Deus disse: a minha graça te basta. Eu não vou remover o espinho, você vai lidar com ele a vida inteira, mas eu vou te dar poder, eu vou agir através dessa situação difícil na sua vida. E muitas vezes é assim que Deus faz. Por isso nós precisamos orar. Nós não podemos orar apenas para Deus remover o espinho. Nós precisamos orar, Deus, o Senhor tem poder para remover o espinho, mas se o Senhor não remover, me dá graça, me dá poder, me dá sabedoria para continuar com o espinho, louvando o Teu nome, adorando o Teu nome, amando as pessoas, servindo as pessoas. Jesus orou ao Pai: se possível for, passa de mim esse cálice. E o que Deus fez? Não passou dele o cálice, mas deu a ele graça, poder para cumprir a sua missão de morrer pelos nossos pecados. Em meio ao nosso sofrimento, irmãos, nós devemos orar. Mas infelizmente, a inclinação de todos nós não é orarmos. A tendência nossa não é fazer da oração o primeiro recurso. Primeiro, a gente bate muitas portas. A gente fala com pessoas que nós conhecemos, nós abrimos o coração com pessoas, pedimos ajuda uns aos outros, e pedir ajuda não é nenhum erro. Nós pedimos recursos para pessoas que nós conhecemos, talvez uma autoridade da cidade, alguém que tenha condições financeiras para nos ajudar, enfim, qualquer contexto. E nós então só vamos realmente orar quando todas as portas se mantiveram fechadas, quando ninguém nos ajudou. Aí a gente então vai orar. A gente é tão duro de coração, a nossa geração tem tanta dificuldade para orar, que nós agimos assim na maioria das vezes. Nós fazemos de tudo primeiro. Se nada deu certo, então a gente vai orar. E Tiago está dizendo: tem alguém sofrendo? Faça oração. O primeiro passo é orar. E agora ele diz: está alguém alegre? Cante louvores. Você concorda comigo que quando uma pessoa está sofrendo, a tendência dela, como eu disse, é procurar ajuda em tudo quanto é lugar. E por último ela ora, mas ela ainda vai orar. Mas quando a gente está alegre, dificilmente a gente vai se lembrar de cantar, de louvar a Deus. Cantar aqui nada mais é do que você e eu expressarmos gratidão a Deus por aquele momento feliz, por aquela dádiva alcançada, recebida. Muitos de nós, em meio às nossas vitórias, conquistas, a gente se esquece de louvar a Deus, de cantar louvores. Aqui o termo que Tiago usa, estar alegre, significa estar de bom ânimo, estar encorajado. Você está animado? Aconteceu alguma coisa na sua vida que lhe proporcionou alegria, felicidade, ânimo? Cante louvores. Agora, olha que coisa interessante. Aquela igreja estava sofrendo muito. Mas Tiago os encoraja a reconhecer que, e mesmo em meio às tribulações e dificuldades da vida, ainda havia momentos em que Deus proporcionava a eles alegria. A vida pode estar um mar de dificuldades, mas Deus, em sua bondade, ainda nos proporciona
momentos de alegria. Momentos em que nós podemos dizer: que bom, que belo, que felicidade. E nesses momentos nós precisamos louvar a Deus, cantar louvores a Deus. Por quê? Porque toda boa dádiva, Tiago já disse isso, todo dom perfeito vem de quem? Do alto, do Pai das luzes. Quando você lê as Escrituras, nós somos ordenados a sermos um povo que louva a Deus, que canta. O povo de Deus é um povo que é conhecido pelo cântico. Nenhum povo na face da terra é tão conhecido como um povo que canta como nós. Abra o Salmo 34. Quando você lê as Escrituras, você tem mais de 400 referências em toda a Bíblia sobre o cantar. E pelo menos 50 delas são ordens diretas. Você sabia que eu e você temos mandamentos em que nós devemos cantar? É por isso que cada culto nós estamos encorajando vocês a cantar. O crente não pode chegar num culto público e apenas assistir culto. Ele não pode ver o conjunto musical cantando e dizer: que lindo, que belo. Ele não pode ficar só nisso. Ele tem que fazer parte desse coral. Ele tem que elevar a sua voz. Ele também tem que cantar. Cantar é um mandamento. O crente não pode ficar com os lábios cerrados. Nós cantamos. Nós temos esse dever, essa ordem. Salmos 34, verso 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Aqui é o cântico individual. O salmista dizendo: eu vou louvar a Deus em todo o tempo. Deixa eu te perguntar, hoje você já cantou? Hoje você já louvou? Debaixo do chuveiro? Quando acordou? No carro? Você já cantou hoje? E no culto? Já louvou o Senhor? Mas olha agora um outro mandamento, Salmo 149, verso 1. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Aqui é um mandamento para a gente cantar aonde? Aqui, na congregação, na reunião do povo de Deus, dos santos. Santos aqui somos nós. Por isso, irmãos, ainda que com a sua voz desafinada, como a minha é, ninguém supera a minha, nós precisamos cantar. Nós precisamos exaltar a Deus. E o cântico faz parte da vida cristã. E Tiago está dizendo: você está feliz? Você está contente? Cante louvores a Deus. Reconheça que a sua alegria, as coisas boas da sua vida, vêm de Deus. Então, cante. Cante ao Senhor. Graças a Deus, irmãos. Como eu disse, há momentos na nossa vida que a gente não tem nem dificuldade de estar alegre. Tem umas fases na nossa vida que Deus nos proporciona muitas coisas boas. Mas tem fases também que nós estamos igual ao Jó. Em qual sentido? Cada hora é uma notícia ruim que chega, né? Nunca a gente vai ficar igual ao Jó, graças a Deus por isso. Nem quero, nem perto. Mas você lembra que ele recebeu algumas notícias atribuladas? Jó, seus 10 filhos morreram. Jó, roubaram tudo que é seu. Jó, você está doente. Você está com tumores no corpo. Só notícia ruim, uma atrás da outra. Mas tem momentos que Deus nos proporciona momentos maravilhosos. Uma sequência de coisas boas. E nesse momento de coisas boas, o que isso produz em nós? Louvor a Deus? Gratidão a Deus? Ou o contrário? Deixa eu te alertar uma coisa. Nós vivemos numa geração que a tendência nossa é atribuir a nós a razão, o motivo daquele momento bom. Nós engrandecemos muito os nossos esforços.
Fui eu que corri atrás. Fui eu que lutei. Fui eu que estudei. Fui eu que trabalhei. Em vez de gerar em nós aquilo que de fato a Bíblia nos ensina, que é louvor e gratidão, gera em nós arrogância, soberba. Gera em nós vanglória, orgulho. Nós nos sentimos até melhores do que os outros. Muitas postagens que nós fazemos nas nossas redes sociais não é para compartilhar um momento de alegria, mas muitos de nós, lá no fundinho do nosso coração, o que a gente quer é aplausos para mim. Eu mereço. E muitas vezes a gente até posta para a glória de Deus, né? Mas lá no fundinho vejam quem eu sou, vejam o que eu conquistei. Me aplaudem, por favor, porque eu batalhei muito para isso. Pastor, então a gente não pode, por exemplo, um filho forma, alguém que a gente ama faz, a gente não pode reconhecer o esforço dele? Pode não, você deve. Parabéns, meu irmão. Você batalhou, você lutou. Parabéns pelo seu esforço. Você pode reconhecer isso. Deus é bom, né, irmão? Te deu graça, te capacitou e você chegou até aqui. Deus seja louvado pela sua vida. Nós devemos fazer isso. Mas a pessoa que está vivendo o momento, cuidado, para o seu coração não se engrandecer. Cante louvores a Deus. O sofrimento pode nos levar para perto de Deus, para a gente depender dEle. Mas os momentos de alegria podem trazer a nós tempos de glorificação pessoal. Então veja, irmãos, que na primeira instrução de Tiago, nós estamos suplicando a Deus por conforto. Está sofrendo? Ore. Na segunda instrução cante louvores pelo conforto que Deus te deu. Na primeira, você ora, está sofrendo. Deus me ajuda. Então o Tiago está pressupondo o seguinte: você vai passar momentos de sofrimento, mas vai chegar um momento também de alegria. Quando chegar, lembre-se que no sofrimento você orou. Agora na alegria, cante louvores a Deus. O primeiro peça conforto a Deus. No segundo agradeça a Deus pelo conforto que Ele te deu. Amém, meus irmãos? Bom, louvor e oração e louvor estão extremamente interligados. Faz parte do povo de Deus, oração e cântico e louvor. Nós não podemos viver sem eles. Um crente que não ora é um crente apático, frio, morno. É um crente sem vida. Mas um crente que não canta também não desfruta da alegria plena da vida cristã. E eu quero aqui, nós vamos ler mais versículos, mas só que contar um relato da igreja primitiva. Eu queria que você abrisse em Efésios 5,19. A igreja primitiva era uma igreja que cantava, irmãos. Os primeiros cristãos foram conhecidos também por estar sempre cantando. Muita gente deu testemunho da igreja porque eles cantavam, eles louvavam a Deus. Efésios 5,19 e depois Colossenses 3,16 são mandamentos aqui do apóstolo Paulo a essas igrejas que eles precisavam cantar. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha o que Paulo está dizendo a nós, que a igreja deve ser conhecida pelos cânticos e que nós vamos edificar um ao outro através de boas músicas.
através de cânticos que louvam a Deus. Por isso, irmãos, que uma igreja tem que ser radical quanto aos louvores em que ela canta. Por isso que a nossa igreja, a cada dia que se passa, nós somos mais chatos em relação à letra das canções. Nós temos que cantar as Escrituras. Você viu o que Paulo disse no início do verso 16? Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E ele vai dizer que nós vamos ensinar e ademoestar uns aos outros justamente com cânticos, com música. E essa música tem que ter o que em abundância? A palavra de Cristo. Por isso, irmãos, que nós precisamos ser chatos com aquilo que nós ouvimos. Tem muita gente que se abateu na fé porque ficou cantando canções que não são bíblicas. Tem muita gente aí declarando nas músicas coisas que Deus não vai fazer. E até dando ordens a Deus por meio dos cânticos. Então a igreja deve ser conhecida como igreja que canta. Uma igreja que canta, mas canta a palavra de Cristo. Olha, veja bem, nas nossas reuniões entre amigos, nós precisávamos cantar. Nas nossas festas, precisa ter cânticos que adorem a Deus, que louvem a Deus. A nossa festa de aniversário, a nossa festa de diplomação, qualquer coisa entre nós precisamos ter esse sentimento de coisas que louvam a Deus, que promovam em nós edificação. Então, o coração alegre, ele vai se expressar através dos cânticos. E naquela época, irmãos, o mundo pagão, o mundo dos gentios, era um mundo muito triste, um mundo de tédio. E quando a igreja, ela se expande entre as terras gentílicas, quando a igreja vai sendo plantada em muitos lugares aonde só havia o paganismo, isso marcou o Império Romano. Por quê? Como eu disse, os pagãos não eram conhecidos como povos que cantavam. Então tem um testemunho de Plínio, que era governador da Bitínia, ele escrevendo ao imperador romano Trajano, no ano 111 depois de Cristo, falando um pouco sobre aquilo que eles chamavam de seitas, né? Os cristãos eram considerados uma seita, e ele disse o seguinte acerca dos crentes, abre aspas, olha o que ele disse: eles tinham o hábito de reunir-se em determinado dia, era o domingo, antes que houvesse luz. Por favor, irmãos, tem gente até batendo papo ali, por favor, preste atenção. Eles se reuniam em determinado dia da semana, antes que houvesse luz, porque se reunisse à luz do dia, eram perseguidos, eram presos, eram mortos. Então, a reunião deles era num horário complicadíssimo. Abra uma aspa, você que tem preguiça de vir na escola dominical no domingo, porque é às 9 da manhã, às 9, como se 9 da manhã fosse muito cedo. Eles se reuniam na madrugada. Testemunho de um ímpio. E olha o que ele diz. E então cantavam em versos alternados um hino a Cristo, como se este fosse Deus. Fecha aspas. Um testemunho de um governador ao imperador Trajano. Olha, esse povo que se diz agora cristão, essa seita, eu percebi que eles se reúnem antes da luz do dia, um determinado dia da semana, e eles cantam bastante. E eles cantam como se Cristo fosse Deus. Ou seja, a igreja cantava o quê? Cristo. O culto sempre era centrado em Cristo. Não é essas músicas que ficam falando Deus vai te exaltar, Deus vai suprir a sua necessidade, Deus vai fazer isso na sua vida, Deus vai jogar seus inimigos por terra. Não. Era adoração àquele que morreu no Calvário pelos nossos pecados. Era adoração ao Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. Amém, queridos irmãos? Esse é o estudo de hoje, mas eu tenho algumas aplicações. Tem alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém aqui feliz? Contente? Cante louvores. Então, quando você perceber alguém aí do seu lado meio triste, meio abatido, ore com ele. Quando você souber de alguém da sua igreja que está passando um momento difícil, faça uma visita para ele e diga: irmão, eu vim aqui orar com você. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Acabou 2022. Quantas visitas você fez para alguém que estava sofrendo? Responda. Quantas pessoas você se compadeceu? Quantos irmãos da igreja você abraçou que estavam em sofrimento e que você orou? Eu tenho certeza que todos nós, sem exceção, no momento da nossa dor, das nossas lágrimas, nós queremos que alguém venha até nós. E a gente fica triste e chateado porque ninguém veio. Mas quando chega a nossa vez de prestar solidariedade, de prestar amor e carinho, a gente também não vai. Mas a gente quer que as pessoas venham até nós. Quantas vezes eu tive que ensinar pessoas da igreja que vinham a mim: pastor, passei por isso, ninguém foi lá, só o senhor. Eu disse: quantas vezes você visitou alguém? E a pessoa, com muita vergonha, dizia: nunca. Você quer uma coisa que você não dá. Você quer receber aquilo que você nunca entregou. Você nunca deu amor. Por isso você não recebe. Você só tem murmuração na sua boca. E ingratidão. No dia que você aprender a dar amor, quem sabe um dia você recebe amor. Está sofrendo? Ore. Que dia que você orou com alguém nessa igreja? Que dia que acabou o culto e você chamou no cantinho e falou: irmão, vem cá. Eu sei que você está passando um momento difícil. A Bíblia diz: vamos orar. E ore. Quem sabe um dia você sabe que aquele irmão passou no vestibular, comprou o carrinho, ou passou na carteira de habilitação, né? Esse dia fica marcado na vida da gente, né, irmão? Não passa de primeira, não passa de segunda, não passa de terceira, quarta, quinta. Tem aqueles crentes espiritualistas, na sétima vai, né? Número 7. Aí Deus, para quebrar isso nela ou nele, faz ela passar de oitavo. Nesse dia, irmão, de nós cantar. Vamos cantar, vamos pôr louvor lá em cima. Irmão, vem cá, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém? Aplicações: o crente sofre. A teologia da prosperidade vai dizer que não pode sofrer. A maioria desses sermões que está em evidência no YouTube, agora a gente não pode dizer apenas na TV, está recheado de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz o seguinte: que se um crente está sofrendo, tem dois motivos. É um desses dois. Primeiro, ele tem algum pecado. O que está fazendo ele sofrer é algum pecado que ele precisa confessar e abandonar. Isso pode ser uma verdade? Sim. Existem sofrimentos que são consequências de pecado, mas nem sempre. Ficou claro isso, irmãos? Às vezes, o seu sofrimento e o meu é fruto de pecado. É uma verdade isso, mas nem sempre. O outro motivo pelo qual a teologia da prosperidade aponta o sofrimento é a falta de fé. Você não tem fé, por isso você está sofrendo. Porque fé para essas pessoas nada mais é do que você desejar algo, planejar algo, sonhar com alguma coisa e conquistar. Então, se você não conquista e está sofrendo porque não conquistou, porque não alcançou determinado objetivo e meta, é porque você não tem fé. Não tem nada a ver com Bíblia isso. É só ler Hebreus 11, que ali está a galeria dos heróis da fé. E você vai ver que muitos morreram não alcançando a promessa. Morreram sofrendo, cerrados ao meio. Paulo padeceu, Paulo sofreu fome. E eu acho que ele foi um homem de grande fé, não foi?
Mas na teologia da prosperidade hoje, vão dizer que Paulo não foi um homem de tanta fé, senão ele não tinha passado fome e necessidade. Mas veja que o sofrimento faz parte. Tiago não vai iludir os seus leitores. Eles já estavam sofrendo, eles vão dizer, vocês vão continuar sofrendo. O sofrimento faz parte da vida. Mas o sofrimento nos leva para mais perto de Deus. Deus sempre tem um propósito na nossa dor. Deus sempre tem um propósito nos momentos difíceis na nossa vida. E um dos propósitos de Deus no nosso sofrimento é nos trazer para mais perto dele. Um crente maduro, ele vai se lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O crente pode ficar doente, ter as piores doenças, e ele sabe que naquele momento, por mais que ele fique triste, abatido, porque isso faz parte, ele sabe de que a vida dele está nas mãos de Deus, e que Deus vai usar tudo, absolutamente tudo, para fazer uma grande obra na vida dele, que é a obra da santificação, a obra que vai nos transformar cada dia mais à imagem de Cristo. Então, o sofrimento é um meio pelo qual Deus vai nos lapidar. E se o sofrimento nos colocou de joelho, já cumpriu o seu propósito. Tem hora, irmãos, que a gente é tão mundano, desculpa a minha sinceridade, a gente é tão terreno, tão materialista, a gente ama tanto as coisas desse mundo, que a gente abandona a nossa comunhão com Deus. A gente vira um religioso. A gente vem para o culto igual vem para a missa, para bater cartão, sem nenhum coração, sem nenhuma intensidade, sem nenhuma verdade na alma. E sabe o que Deus permite? O sofrimento. Às vezes tem um monte de crente que conhece a verdade, estão em casa, recebendo os convites para vir ao culto, Deus chamando, Deus usando pessoas, mensagens chegando no celular, um monte de coisa acontecendo, essa pessoa está lá de coração duro. Mas aí Deus leva essa pessoa para o vale, para o sofrimento, para a dificuldade, para quebrantar aquele coração de pedra, para fazer ela ficar de joelhos diante dele, para lembrar que o lugar mais seguro e feliz que alguém pode estar é na presença dele, e não diante do dinheiro, não diante da Netflix, não diante dos prazeres carnais e mundanos. Então, muitas vezes, Deus envia o sofrimento. Não é que Deus permite apenas, Ele envia o sofrimento. Ele traz o sofrimento. Esse é o Deus nas Escrituras, não o Deus dos evangélicos da maioria. Ai, credo, Deus me livre, Deus trazendo sofrimento, é só ler a Bíblia. Deus provando o seu povo. Deus levou Israel para o deserto. Deus trouxe juízo sobre o seu povo muitas vezes, com o propósito de destruí-los? Não, mas de despertá-los, de avivá-los, de mostrar a eles que aqui não é o nosso lugar, que nós somos dele e não do mundo. E Deus faz isso. Agora o ímpio, quando enfrenta um momento de provação, ele é diferente do crente. O crente reconhece, ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor tem um plano nisso. Me mostra onde eu preciso melhorar. Me mostra no que eu preciso abandonar esse mundo. O crente, ele faz uma reflexão. Ele quer realmente aprender com a dor. Ele quer melhorar no sofrimento. O ímpio não, ele se volta contra Deus. Ele acusa Deus. Ele fica irado, revoltado. E alguns até chegam a dizer, agora que eu não creio mais em nada. Se ele já vivia longe de Deus, o ímpio vai viver ainda muito mais longe de Deus. Por causa do sofrimento. Mas o crente não. Você lembra de Jonas? Rebelde. Deus manda ele para um lugar, ele vai para o outro. Quer morrer, mas não quer obedecer a Deus. Se lançou no meio do mar. Me joga daqui. É só me mandar naquele mar, vai acabar a tempestade. Ele queria morrer, mas não queria obedecer a Deus. Lançaram ele no mar. Deus mandou o grande peixe. Lá ele viu a morte de perto. Aí ele aprendeu. O sofrimento fez bem para ele, não fez? Mas depois ele tem dificuldade ainda de novo, porque não quer ver Deus salvar ninguém.
isso é nós, irmãos, é o nosso retrato. A gente é duro de coração. Então, o sofrimento para nós, irmãos, escute isso, muitas vezes é a maior bênção que Deus pode nos conceder em alguns momentos. Deus sacudir a nossa estrutura, tirar a gente dessa frieza, dessa letargia. A gente despreza pastor, a gente despreza pai e mãe, a gente despreza cônjuge que fica falando com a gente. Aí sabe o que Deus vai fazer? Deus vai tratar com a gente. Ele não vai perder você. Ele vai completar a obra. Custe o que custar. E bendito seja o nome dele por isso. O sofrimento. Atos 16, 25. Por favor. Tiago diz, está alguém feliz? Está alguém contente? Cante. Eu queria encorajar você e eu a cantarmos até na luta. Isso é difícil, eu reconheço. Louvar a Deus no meio do vale, meu irmão, eu falo louvar no sentido mesmo cântico. Emitir sons. Agora deixa eu te perguntar. Quem já teve uma experiência aqui, num momento difícil da vida? Você vai lá e digita no YouTube louvores. Ou lembra de um hino e canta. E passa um tempinho, as lágrimas estão descendo. Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. É bom ou não é? No meio da dor. É maravilhoso. E aí você olha para trás e fala, eu tive experiências com Deus na onde? Em que momento? Na dor. Porque a gente, às vezes, na bênção, a gente se esquece. Mas olha aí, Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, oração e canto junto, ó, faz parte. Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Açoitados, cheios de vergonhas, humilhados, presos, acorrentados. E eles estão lá orando e cantando. Segundo Crônicas 20, 21. Judá estava numa grande batalha. Não tinha de onde vir vitória. 3 grandes inimigos, exércitos cercando Judá. Os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir. Para onde olhava, irmão, não tinha onde fugir. O povo só pensou numa coisa, agora é olhar para cima mesmo. Agora não tem para onde fugir. Lembra que eu falei que a gente busca alternativa em tudo? Quando não tem mais o que fazer, a gente lembra do quê? De Deus. Olha o que o rei Josafá fez. Não tinha para onde correr, irmão. Ou eles oravam a Deus, ou iam morrer. O livramento só podia vir de Deus. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor, por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Já estavam agradecendo a Deus pela vitória que eles ainda não tinham recebido. Estavam cercados e estavam louvando a Deus. A gente precisa também aprender a cantar no meio das nossas batalhas, no meio da nossa luta. Uma outra aplicação, já estamos encerrando, essa é mais uma. Me lembrei que a gente vai começar um ano novo agora em domingo, né, se Deus permitir. E aí vem aquelas loucuras no meio gospel. Pregadores que pregam temas de sermões muito doido, né? Muito ilusório. O ano da vitória. Agora começam as campanhas, 12 dias para 12 meses de vitória. Agora vem os profetas, vem aqueles balde de óleo desse tamanho, ungir na mão do povo, os envelopinhos, tudo que não está na Bíblia. Mas como o povo não gosta de Bíblia, vamos abraçar o que não está na Bíblia, né? O que vale é a fé. E paga-se dinheiro, viu, irmão?
Como levanta dinheiro em janeiro nessas igrejas? Você está achando que dezembro é o mês de maior arrecadação nas igrejas? Que o povo dizima 13º? Não é não. Nas igrejas é janeiro. Que o povo quer vitória no ano. Então, para ter vitória, eles vão comprar essa benção. Tem que comprar esse milagre. Tem que passar na fogueira santa. Tem que fazer alguma coisa. Meu irmão, deixa eu falar uma verdade que eu sempre digo em todo início do ano. Você vai sofrer em 2023. Não tem como fugir disso, filho. Você vai chorar em 2023. Por um motivo ou outro, você vai ter angústia. Vai ter momentos que você vai falar, não vou aguentar. Porque é a vida. Jesus falou, no mundo tereis aflições. E no meio do seu sofrimento, o que você deve fazer? Orar. Para Deus nos livrar do sofrimento? Também. Mas se Deus não quiser nos livrar do sofrimento, que Ele nos conceda graça para continuarmos firmes com sabedoria em meio ao sofrimento. Filipenses 1, verso 29 e verso 30. Versículos que não são lidos pelos pregadores considerados da prosperidade. Agora tem alguns que já receberam o nome até de coach, né? Colocando em descrédito essa profissão de coaches da área secular, né? Filipenses 1, 29. Pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha, sofrer por Cristo é um privilégio, gente. Privilégio. Verso 30. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Acabou não, tem mais. Essa é a vida. A vida é marcada por isso. Dor, sofrimento, escassez, abundância, bênçãos, milagre, vitória, tudo misturado. Mas em tudo isso, Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já expliquei o que significa isso. Você pode continuar crente, amando a Jesus, servindo as pessoas, independente das circunstâncias, porque Ele te fortalece. Volte a orar e nós vamos fazer uma oração agora. Talvez você entrou aqui, você tem uma vida muito corrida, uma agenda apertada, e tem muita coisa na nossa época, né, irmãos? Vamos ser sinceros, para distrair a gente, para roubar o nosso tempo. Quem aqui tem o hábito de assistir filme, série? Eu tenho. Você tem? Acho que todo mundo aqui tem, né? Quem gosta de um esporte? Levanta a mão. É pecado? Claro que não. Mas se a gente não tiver um controle, essas coisas dominam a nossa vida. Se eu e você não formos radicais, nós vamos virar noites e mais noites em séries. E ficaremos minutos na semana diante de Deus. E nós temos a ousadia de olharmos para Deus e dizer, eu não oro porque não tenho tempo. Nós não oramos não é porque não temos tempo, porque a oração para nós não é prioridade, não é tão importante. O importante é o videogame. O importante é o YouTube, a Netflix, a Amazon Prime. O importante são outras coisas. Você sabe por que muitas coisas não aconteceram na sua vida até hoje? Porque você não é um homem e uma mulher de oração. Tiago 4,2. Nada tendes, porque vocês não pedem. Muitas fraquezas espirituais, vícios, pornografia, essa vaidade excessiva na sua vida, essa soberba, esse orgulho, até hoje não foram vencidos porque você não ora o tanto que deveria orar. Muitos casamentos eram para estar melhores,
se fossem casais de oração. Muitas outras coisas deveriam acontecer na sua vida se você fosse uma mulher de oração, um homem de oração. Essa ansiedade te domina, me domina, essa preocupação excessiva, porque nós não oramos. Um crente que ora, ele consegue descansar nos cuidados de Deus. Eu encorajo você, por favor, ouça isso, a entrar 2023 com uma resolução. Uma resolução. Hoje eu perguntei para alguém, qual é a sua resolução para o ano de 2023? Esse irmão falou para mim, tirar a carteira, pastor. Falei, que bênção. Tira mesmo. Não, mas vou comprar meu carro também. Oh, que maravilha. Mas o que eu queria ouvir, não ouvi. Eu acho que todo crente, quando chega no final de ano, a gente é muito humilde e fala assim, puxa, poderia ter orado um pouco mais, ter vindo no culto de oração, ter vindo nas doutrinas. Eu fui um crente domingueiro, podendo estar na semana. Eu não li a Bíblia. Eu pouco li livros bons. Eu não fui uma bênção na minha igreja. Eu não visitei ninguém, eu visitei muito pouco. Sabe, a gente faz essas retrospectivas para a gente pedir a Deus graça para melhorar no ano seguinte, não é assim? Mas a gente é tão material, tão terreno, que a gente vira o ano falando, vou emagrecer. Resolução número 1, emagrecimento. Todo ano eu faço isso. Um dia eu vou conseguir. Vou estudar, minha casa própria, meu carro. Irmãos, não tem nenhum problema. Isso tudo é louvável. Mas e sua vida com Deus? Você não fez nenhuma resolução. Você não fez nenhuma introspecção da sua vida cristã. Você, homem, casado, você não vai pedir a Deus graça para você ser um marido melhor. E você, irmão, uma mulher melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa e às vezes até piora. Muita coisa não acontece na nossa vida porque não somos um povo de oração. Volte a orar. Está sofrendo? Ore. Filipenses 4:6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Como é bom ouvi-la. Todos nós aqui fomos exortados. Eu acredito que nenhum de nós, a começar por mim, ouvindo tudo o que ouvimos, não fomos repreendidos. Ó Pai, faz de nós um povo que tenha prazer na oração. Faz de nós um povo que tenha compromisso com a oração. Quantas vezes, ó Pai, poderíamos ter passado horas em oração e ficamos alguns minutinhos, tornando-nos religiosos. Nossas orações viraram uma espécie de reza, sempre a mesma coisa, as mesmas palavras, sem coração. Quantos de nós, ó Pai, poderíamos estar nas reuniões de oração da igreja? Estávamos em casa, não descansando, mas fazendo uma atividade, ou até mesmo assistindo filmes, jogando conversa fiada com os vizinhos, na academia, em outras atividades. Senhor, muda a nossa vida, ajuda-nos em meio ao sofrimento, com humildade, buscar o Senhor. Dobra a nossa vida, Senhor. Somos orgulhosos, somos duros de coração. Se for para nos levar para mais perto de Ti, Senhor, que o Senhor então use o que for necessário, mas não permita que a nossa vida caia na frieza espiritual, na mornidão.
Aquece os frios, ó Senhor. Desperta o teu povo. E em meio às vitórias e momentos tão maravilhosos que o Senhor nos concede, não nos permita esquecer de Ti. Que possamos cantar. Que possamos reunir a nossa família e dizer, vamos cantar. Porque tudo é o Senhor que fez. Obrigado pelo ano de 2022, Senhor. Nós não somos merecedores. Apesar de nós, o Senhor nos abençoou. Apesar de nós, o Senhor nos sustentou. Apesar de nós, grandes coisas fez o Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Você pode dar glória a Jesus? Vamos cantar? Mas não